Por quê? O céu, né? Você vê que novo céu, nova Jerusalém. Por quê? Porque o que foi estabelecido nesse mundo faliu, está sucumbido, está destruído. Por causa da desordem, da indisciplina, da irreverência, falta de temor a Deus. Então, ele está preparando um lugar porque o daqui não funciona mais. E as pessoas não pensam. Para que haveria o céu? Para que haveria a Nova Jerusalém? Para que a necessidade da Nova Jerusalém? Para que a necessidade de ir para um outro lugar? Porque aqui não está funcionando. Porque as pessoas fazem o que querem, o que o coração manda. Deus não é o rei, Deus não é o centro. As pessoas seguem suas próprias regras. Então, ora, como que alguém vivendo assim, uma lei, um reino, um regime fracassado, vai poder entrar no céu? O céu é justamente para separar essas pessoas daqueles que são disciplinados, que fazem de Deus seu rei, seu senhor, que seguem a sua vontade, que creem nele, que confiam nele, que vivem por ele e para ele. Está compreendendo? Então as pessoas vivem aqui do jeito que querem e pensam que vão poder entrar no céu porque Deus é amor. Deus é amor até você morrer. Depois que você morrer, ele vai ser justiça, juiz. Isso está muito claro. Você, eu, todos nós. Vê se acende aqui. Vai ser juiz, justiça. Então, para entrar no céu, não basta a pessoa estar na igreja. Não basta a pessoa crer em Deus, ou crer no poder de Deus, milagres e alcançar milagres. É muito mais do que isso. Milagre qualquer um alcança. Qualquer um que crê no pecado ou não, querendo Deus ou não, se crê na promessa de Deus, vai alcançar um milagre. A eternidade é muito mais do que isso. Então nós vimos na semana passada que existem 3 céus. O nosso céu, que nós vemos, existe o segundo céu, que é o céu das galáxias, que os astronautas veem, que os conseguem ver pelo equipamento sofisticado. E existe o terceiro céu, que ninguém consegue ver. É onde é a morada de Deus. Nós lemos que o apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu. Nós lemos isso na quarta-feira passada. Estevão, quando estava sendo apedrejado, nem sentiu a dor das pedradas, porque enquanto ele estava sendo apedrejado, ele estava orando, falando com Deus. Ninguém que está levando pedrada a ponto de morrer apedrejado, consegue nem falar. Porque ele olhou para o céu nosso e disse que o céu se abriu. E ele viu o terceiro céu. Jesus à direita de Deus. Então o terceiro céu é onde nós vamos passar a eternidade. Olha só, vamos lá. O Senhor Jesus mostrou isso a João, João o apóstolo. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta onde? Terceiro céu. Uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, João foi levado até o terceiro céu. Lá então foi revelado a ele o Apocalipse, o que vai acontecer breve, o que vai acontecer em breve, depois do arrebatamento, quando o anticristo assumir, tudo que vai acontecer. E ele viu também o céu. Ruas de ouro, de cristal, as muralhas da cidade, ao invés de tijolos, pedras preciosas, diamante, esmeralda e todo tipo de pedra. Um muro. O que as pessoas matam aqui por causa do ouro. Diamante, esmeralda. Lá, diamante, esmeralda, ouro vai servir para a rua, para pisar, vai servir para o muro. Imagina a grandiosidade do lugar que Deus está preparando para você e para nós. Por isso que não é fácil. Por isso que exige entrega. Porque não existe nada igual. Além de não existir nada igual em lugar nenhum do universo, é para sempre, é eterno. Entrou nesse lugar, não sai mais. Amém?
Se as pessoas fazem tanto esforço, se esforçam tanto para ter uma cura, por mais importante que seja a cura, ainda que seja de uma doença incurável. Mas me diga, qual foi a pessoa na Bíblia que foi curada de uma doença incurável pelo próprio Senhor Jesus, que não morreu depois? Tem alguma? Tem alguma que está viva até hoje? Ah, eu estava morrendo, Jesus me curou, estou vivo até hoje. Tem? Não tem. Jesus ressuscitou Lázaro, ele está vivo até hoje? Ele morreu. Não tem jeito, todo mundo vai chegar a hora. Então, as pessoas colocam tanta força para ter coisas ainda que muito importantes, mas são coisas da terra, são coisas que vão passar, são coisas que vão ficar. E elas não colocam força para ter a eternidade. Faz corrente, enfrenta chuva, trânsito, qualquer coisa. A pessoa tem gente que faz qualquer coisa para ter coisas e pessoas, mas ela não tem a mesma força para ter a garantia da entrada na eternidade. Pensa nisso. O tempo está acabando. Jesus está voltando. Nós cremos que vai ser nessa década. Não tem como passar. Não tem como. Vou repetir, desculpa ser chato. Eu vou mostrar, me lembra, por favor, que eu esqueci. Eu vou mostrar. Nunca aconteceu o que está acontecendo agora. Além de tudo que tem aumentado, de terremoto, de vulcão, de tudo isso aí. Agora, nos Estados Unidos, eles estão aparecendo objetos voadores não identificados aos montes. Aos montes. Visivelmente. Está saindo no jornal. Está saindo no jornal, na televisão. Nunca aconteceu isso. Obviamente que não são extraterrestres. Não vamos entrar no detalhe. Mas eles querem nos fazer acreditar que são extraterrestres. Que nunca se apresentam. Nunca. Nunca chegam, nunca falam. Fica só aí, rodando para lá e para cá. Aí o Trump falou que não, as Forças Armadas sabem que não são extraterrestres, sabem que são drones, porque senão a gente já teria abatido. A gente não ia deixar ficar andando aí no céu à toa. Depois que ele falou isso, aí disseram que abateram 4. Mostraram a nave? Não, não mostraram nada, não vou mostrar nada. Mas tudo isso que eu quero resumir já é a preparação do diabo para a grande desculpa para o arrebatamento. Então agora está sendo falado em jornal, noticiado, que os extraterrestres realmente existem e estão chegando. Como nunca. Para quê? Para que quando Jesus levar os salvos, qual é a explicação que eles vão dar para milhões de pessoas desaparecerem? Se o diabo não fizer nada, as pessoas que já ouviram falar do arrebatamento vão crer em quê? Vão crer no arrebatamento. Opa, eu me arrebentei. Eu não criei na palavra de Deus. Eu não criei que era verdade. E realmente é verdade. O povo de Deus foi arrebatado. Então essas pessoas vão ter chance de se arrepender. Vão pagar com a própria vida. Se você ficar aqui, quando a gente sumir, então aí você vai saber que é verdade, que você não levou a sério, que você não colocou Deus acima de tudo. Você vai saber que você desprezou, até riu talvez desses ensinamentos, mas aí você vai ver que é verdade e você vai ter uma chance. Só que você não vai ter mais a palavra de Deus, você não vai ter mais o Espírito Santo, você não vai ter igreja, você vai estar sozinho por conta. Você vai ter que enfrentar o anticristo e vai ter que morrer. Ou negar Jesus e condenar a sua eternidade. Mas você vai lembrar disso, se você ficar aqui. Amém? Vigia não para ver, viu? Está logo ali o trem. Está logo ali, como diz o mineiro. Mas então, para não deixar os fracos ou os mornos, ou os incrédulos que já ouviram falar do arrebatamento, creiam que o arrebatamento aconteceu, o diabo vai dar logo uma desculpa. Ah, foram abduzidos. Os extraterrestres vieram e levaram. Pronto. Aí as pessoas vão crer. Que é mais fácil crer nisso, né? Do que aceitar que estava errado. Sim ou não? Porque crer no extraterrestre é mais fácil do que quebrar o orgulho, ferir o orgulho e dizer, eu estava errado, eu não criei, eu fui incrédulo, eu zombei da palavra de Deus. E eu vou para o inferno. Então é mais fácil ser enganado e ir para o inferno enganado. Aí acabou de uma vez. Então isso é mais um sinal evidente de que Jesus está voltando. Pelo amor de Deus, se você ainda não enxergou isso,
Mais um sinal evidente de que Jesus está voltando. Jesus está às portas. Você está pronto? Você está pronto? Você já é um cidadão dos céus? Ou você ainda é cidadão da terra, membro de uma igreja? Pensa nisso. Então, ele viu a porta. A porta aberta que João viu no céu simboliza a oportunidade de salvação que todos têm em Jesus. Ele é a porta, como está escrito. Eu sou a porta. Condição, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Então não é só com referência na terra, porque na terra, quando você encontra o Senhor Jesus, você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você passa por uma porta. A porta, ela sempre vai te levar de um ambiente para outro. Você sai daquela porta ali, você sai do santuário, você entra na rua. Você sai da rua, entra na sua casa, e assim por diante. Sim ou não? Então Jesus é a única condição de você sair nessa terra, de uma condição de escravo, de sofredor, de miserável, doente, destruído, para uma condição de vida abundante. Que não é com dinheiro, é com paz, é com o Espírito Santo. Ser uma nova criatura. E é a porta que nos faz entrar no céu. Então você vê que Jesus não mostrou para João simplesmente o céu. Ele mostrou o quê? Põe de novo aí, meu filho, por favor. Não, antes, querido. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava... Quer dizer que no céu tem o quê? Tem uma porta. O céu está aberto para todo mundo? O céu não está aberto para todo mundo. Tem uma porta. Tem que passar por essa porta. E só passa por essa porta quem for convidado. E só é convidado quem faz de Jesus Senhor e Salvador da sua vida. Olha só. Contudo, é importante destacar que essa porta não estará para sempre aberta. Apenas aqueles que se arrependem em vida e permanecem obedientes até a morte ou até a volta do Senhor Jesus serão salvos. Por isso, a vigilância quanto à salvação deve ser contínua, pois não sabemos quando vamos partir ou quando ele virá. E aí, o Senhor Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas, era para colocar junto, é uma coisa só aqui que Jesus está falando. Mas aquele que perseverar, então só vai ser salvo quem perseverar contra o quê? Põe de novo aí, o que ele estava falando? É que eles separaram, não sei por que o versículo, mas por se multiplicar, iniquidade, o pecado. O amor, então só vai ser salvo quem perseverar contra o quê? O esfriamento. O esfriamento. Quem se deixar esfriar, quem deixar apagar o espírito, perder o primeiro amor, não será salvo. Está claro? Ou não está claro? Põe de novo. O Senhor Jesus foi muito claro. Ele estava falando da volta dele. Falou de vários sinais. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim... Então, para a gente manter o primeiro amor, para a gente manter o fogo do Espírito Santo, para a gente se manter na fé, é fácil. Não exige perseverança, porque a gente está num mundo onde o pecado cada vez está mais normal, comum. O certo, o errado está cada vez mais certo. Sim ou não? O desrespeito às coisas de Deus está cada vez pior. Cada vez a gente é mais rodeado pela tentação, problemas para tirar a fé, para fazer a gente pecar, ficar com raiva, com ódio, com mágoa, achar que tudo é normal. Ah, todo mundo faz assim, todo mundo faz desse jeito. Ah, por que só eu vou fazer diferente? Então, para que a coisa mais difícil que existe é a salvação, como o Bispo Macedo fala. Por quê? Porque ela é dia após dia após dia. Eu fui salvo hoje e eu terei que ser salvo, manter essa salvação amanhã. Amanhã eu vou ter que perseverar para não deixar o cansaço, não é? Os dias cada vez mais curtos, mais abreviados, mais problema, mais trânsito, mais dificuldade.
Agora melhorou um pouquinho por causa das aulas. Daqui a pouco voltam as aulas e o trânsito piora de novo. Então tudo coopera para a gente desanimar, para a gente se deixar levar pelo cansaço e por aí vai. Sim ou não? Então, mas ele está sendo claro, você quer ser salvo? Você tem que perseverar. Você, eu, Jesus está falando com a gente. Se você quer ser salvo, você tem que perseverar. Você não pode permitir esfriar no amor, no primeiro amor, na comunhão com Deus, no espírito fervoroso. Aí a necessidade, quer dizer, quarta e domingo a gente está mostrando a Deus a necessidade, a dependência dele. E ouvindo a palavra e buscando essa renovação. O apóstolo Paulo, o Espírito Santo através do apóstolo Paulo disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele está falando em Efésios 10 sobre a guerra. Sobre o quê? Guerra. Contra principados, potestades, contra um monte de demônios. Guerra contra o dia mau. E qual é a receita para a gente vencer os demônios, vencer o dia mau, vencer tudo e permanecer de pé? Revesti-vos do Senhor e da força do seu poder. O principal que nós fazemos quarta-feira e domingo é isso. É a palavra que nos ensina a nos revestirmos da força de Deus, do poder dele, estarmos em comunhão com ele e mostrarmos para ele que não tem nada mais importante. Porque assim a gente vai ser salvo. Porque senão, como muitos que no meio do caminho caíram, foram salvos por muito tempo, não todo o tempo. É a pior desgraça, deve ser. A parábola das 10 virgens ilustra isso claramente. As 5 prudentes que tinham azeite de reserva, para que as lâmpadas não se apagassem, entraram para as bodas com o noivo Jesus. Contudo, para as nécias que deixaram acabar o azeite, o fogo apagou. A porta se fechou, como está aqui, relatado pelo próprio Senhor Jesus. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A porta fechou para elas, porque elas não perseveraram na comunhão, em manter o fogo aceso, em agradar ao Espírito Santo. É isso que a gente vê acontecer, infelizmente, com muita gente, desde bispos até membros. Então, ele fala, o Senhor Jesus, esforçai-vos. Quer dizer, é fácil? Não, tem que ter esforço. Tem que ter esforço. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Mas a porta não está aberta? Sim ou não? Jesus não tá chamando? Eu sou a porta. Quem entrar por mim vai passar. Ele não está chamando? Então como é que ele está dizendo que muitos vão querer entrar e não vão poder? São esses que desprezam as oportunidades. Como as virgens loucas, que ficam na igreja, às vezes como turista, às vezes, desculpa lá, eu tenho que falar a verdade. Tem gente que está aqui hoje só por causa da Santa Ceia. Só a Santa Ceia. Você valoriza um ritual. Mas não tem Santa Ceia, aí você valoriza. Você, bispo, mas não é fácil não. Não é fácil não, mas mais difícil é viver no inferno. Mais difícil é perder a salvação. Sim ou não? Põe na balança. Tem semana que você vai estar muito cansado. Você vai estar o corpo doendo. Mas põe na balança. Quando você faz isso para buscar Deus, você fica mais valorizado. Poxa, Deus vê que você priorizou Ele. E você sai renovado, você sai fortalecido, você sai preparado para tudo. Põe na balança. O que é mais difícil? Eu acredito que mais difícil é viver no inferno. Então, qual a dificuldade que eu tenho? Eu tenho que resistir o pecado, eu tenho que deixar amizades erradas, eu leio a Bíblia todo dia, nem todo dia eu estou com vontade de ler a Bíblia, nem todo dia eu estou com vontade de orar, mas que vá para o inferno a minha vontade, porque eu quero me alimentar, eu preciso me alimentar, eu quero manter a minha comunhão com o meu Deus. Então, cansado ou não, com vontade ou não, que vá para o inferno. Eu sei o que eu tenho que fazer para agradar o meu Senhor, então eu vou fazer. É o que muitos não fazem. Então é difícil, todo dia, é difícil, mas tem recompensa. Você fica forte, você fica bem, você está amparado por Deus, você tem salvação. O dia mau surge, você tem poder para enfrentar o dia mau. Sim ou não? Põe na balança. Nesse mundo, nós nunca vamos ter paz.
tranquilidade. Nunca. Sempre vai ter guerra, lutas e dificuldades. Seja para servir a Deus ou não. Melhor ter guerra para servir a Deus, para garantir vitórias na terra e a eternidade. Sim ou não? Então, se eu desprezo agora, depois então quando a porta fechar, eu vou querer entrar. Mas Jesus disse, porque muitos procurarão entrar e não pode. Acabou, você desperdiçou a chance. Então vamos aproveitar agora, hoje mesmo agora, na Santa Ceia. Se você não tem valorizado a vida espiritual, você não tem valorizado sua comunhão com Deus, você não busca Deus para ser seu Senhor, você busca para ter bênçãos, você se afastou, você está se esfriando, não sei. Olhe para a sua vida, e se você tem que mudar alguma coisa, tem que consertar, conserte, resolva hoje. Porque você não sabe se hoje, para você, pode ser a última vez que a porta vai estar aberta. Eu não sei. Então, Jesus disse, vigia. Porque ninguém sabe a hora. Então, não importa a hora que seja, eu tenho que estar pronto. Amém? Olha só, vamos terminar. Portanto, engana-se quem pensa que a salvação é uma conquista fácil. A entrada por essa porta exige esforço, renúncia e sacrifício diário. Paulo viu o terceiro céu e ainda assim teve que lutar muito para não perder o céu. Você vê, prepara o vídeo, por favor. Que coisa, como que o apelo desse mundo é forte, né? Paulo viu o que a gente nem consegue imaginar. Que ele disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Está falando do céu, do terceiro céu que ele viu. Mesmo assim, ele foi tentado muitas vezes. Jesus veio do céu e o diabo tentou Jesus com a glória da terra. Você acha que quem viu o céu vai trocar o céu por alguma coisa da terra? Sim ou não? Teoricamente não. Só se estiver bem com Deus. Porque senão o diabo... como é que eu vou oferecer para Jesus a glória do mundo se ele conhece a glória do céu? Você está entendendo? Não tem nem chance. Eu vou oferecer para Jesus a glória do mundo, ele vai rir da minha cara. Eu conheço o céu. Então você vê que se a gente não estiver bem com Deus, se a gente não estiver em comunhão com Deus, a gente vai perder para o diabo. Até aquilo que parece que não tem como acontecer, vai acontecer. Que o diabo não ia jogar uma cartada fora, não ia fazer uma tentação que não fosse fazer diferença. Tentou Jesus 3 vezes, ele só usou aquilo, o que ele tinha de mais forte. O que ele tinha de mais forte. E tem gente trocando o céu pela glória da terra. Pensa nisso. Você entendeu? Esse homem foi diretor de departamento na NASA. Um dos cientistas mais, para o mundo, mais brilhantes do mundo. NASA, diretor. Você prestou atenção no que ele disse? Com todas as pesquisas, a ciência, a física, eu cheguei à conclusão que teve um começo. O mundo não foi criado do nada. Existe um Criador. Mas como agnóstico, como alguém que não crê em Deus, eu não posso crer que existe um Criador. Mas eu também não posso crer que o mundo começou do nada. Olha só. É assim, tem gente assim dentro da igreja. Ele tinha provas físicas de que existe um Criador. Mas porque foi colocado na cabeça dele que Deus não existe, ele tinha provas, mas eu tenho provas, mas eu não posso crer que existe um Deus. Eu não posso dizer que Deus não existe, porque eu tenho provas de que há um Criador do universo, mas eu não posso crer que Deus existe, porque eu não creio que Deus existe. Quantos morreu? E se morreu desse jeito, está no inferno. Quanta gente assim na igreja? Ela tem tido provas constantes, milagres, testemunhos, a palavra de Deus, os sinais, as profecias da volta de Jesus, provas e mais provas e mais provas de que Deus existe, existe o céu, existe o inferno, Jesus está voltando, mas ela está presa ao que a sua religião falou, que o seu pai, sua mãe, aquilo que ela pensa, aquilo que ela acha, e ela fica dentro da igreja, crendo que existe um Deus.
mas não se entregando a esse Deus. Eu imagino o desespero desse homem o dia que a alma dele saiu do corpo. Porque no final da matéria ele fala assim: eu sei que eu não vou descobrir isso nessa vida. Coitado. Infelizmente ele só descobriu que Deus existe, é real, e o diabo também, depois que ele morreu. Imagine o desespero dele lá no inferno, dizendo: eu tive provas contundentes da existência de Deus, mas eu não quis crer. Por quê? Porque eu não quis quebrar o meu orgulho, eu não quis abandonar o meu achismo, eu não quis me render ao Criador. E agora eu estou sofrendo e vou sofrer o resto da vida. Imagine o desespero dele. E tem gente na igreja que está assim. Hoje a ciência, a arqueologia, todo tipo de descoberta científica, arqueológica, tudo provando que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas tem gente que ainda continua no pecado, no erro. Tudo que a Bíblia diz, não faz. Ela tem a sua desculpa. Não, mas é que eu não penso. Eu tenho provas que há um Criador, mas é que eu não creio em Deus. Você está entendendo? É que eu não creio em Deus. Então eu sei que tem que deixar o pecado. Mas é que, não é bem assim, eu sou novo. Eu acho que não precisa tanto. Eu acho. Será que você não está como esse homem? Não faltam provas da existência de Deus, não faltam provas do céu, do inferno, não faltam provas da volta de Jesus, mas porque você acha isso e aquilo. Deus é bom, Deus não vai me deixar ir para o inferno. Você tem as suas teorias. Você está indo para o inferno dentro da igreja? Ele tinha provas da existência de Deus e morreu sem se render a Deus. Nós já temos outros cientistas famosos que creram em Deus quando viram essas provas. Pensa, gente, que coisa triste esse senhor descobrir. Poxa, por que eu fiquei com a minha cabeça fechada? Por que eu fiquei com os meus achismos ao invés de ficar com as provas físicas que eu tinha nas mãos? Que existe um Criador. Por quê? Ficou claro? Eu tenho provas que Deus existe, mas eu não posso crer que Deus existe. É isso aí. E você, de repente, vem vivendo essa teimosia. Eu não posso crer, eu não quero crer. Eu não quero crer que isso é pecado, que aquilo é pecado, que eu tenho que parar isso, deixar aquilo. Não, eu não quero, você não quer. Ele não queria crer. Provas ele tinha, mas ele não quis crer. Infelizmente. Você vê que ele disse: eu vivo um conflito. Eu tenho um vazio dentro de mim, porque falta alguma coisa. Por quê? Porque ele não quis se render. Não quis se render à existência de Deus com provas físicas. Então vamos fazer a Santa Ceia para todos. Você que está bem com Deus. Você tem passaporte para o terceiro céu. Então é para você, para eu, para a gente não deixar de vigiar. Não deixar apagar o fogo. Para a gente se renovar. Se fortalecer no Senhor e na força dEle. Amém? Mas se você não tem o passaporte para o terceiro céu, se você está aqui igual esse homem, tão famoso no mundo, aplaudido, diretor na NASA, isso e aquilo, e coitado, perdido. Você conhece a Bíblia toda, sabe tudo que está escrito, mas você continua com mágoa, continua com raiva, continua fazendo do seu jeito, do jeito que você acha, você não se rende. E aí você não é completo, você nunca vai ser completo. O vazio nunca vai ser preenchido. Você nunca vai ser plenamente satisfeito, mas você não se rende a Deus. Você não se rende ao chamado de Deus. Muda isso hoje, resolva isso aqui e agora, antes que seja tarde. Não seja você um daqueles que vão depois querer entrar, mas não vão poder. Não é a igreja que está falando isso não. Porque aí o diabo já plantou em muitas igrejas evangélicas: não, estamos na graça. Mas quem está dizendo que a porta vai fechar e não vão poder entrar é Jesus. Sim ou não? Não é a igreja, é Jesus. Então, uma coisa é eu ter a graça de Deus. Quer dizer, eu não mereço e nunca vou conseguir merecer. Mas porque me arrependo, porque me entrego, eu tenho a graça de ter a salvação. Há arrependimento e entrega. Agora, se não há arrependimento, não há entrega, não há esforço, então aí não tem graça também. Não existe a graça. Para quem não se entrega, não se esforça, não vive esse sacrifício diário de se manter na salvação. Cuidado com as suas ideias. Poxa, é triste, eu fico extremamente chocado, triste,
de imaginar como esse Senhor está agora. Como a alma dele está. Um homem que teve mais provas do que a gente, porque ele teve acesso a coisas que nós nem imaginamos. Provas contundentes. E ele não quis, eu não posso crer. Eu não posso me batizar agora, eu não posso deixar essas amizades, eu não posso isso. Não pode por quê? Pode sim. O que você não pode é perder a sua salvação. O que você não pode, talvez, porque se ele aceitasse que Deus existe, então muitos amigos iam rir, zombar, sei lá o que ia fazer. O fulano falando que crê em Deus ficou louco? Senhora! De repente a sua imagem, sei lá, não sei. Mas eu imagino o sofrimento. Então o que a gente não pode é perder a salvação. O que não pode é perder a alma. Se você quiser, você vai se consertar com Deus. Você vai falar, você vai abrir mão do que você acha, abrir mão do que você pensa, você vai abrir mão de tudo. Pela vontade de Deus. Não é da igreja, não é para ser de igreja, não. Pela vontade de Deus. E se entregar à vontade dele. Cadê os? Como esses rapazes vão fazer. Nós vamos orar aqui. São esses rapazes que estão entregando a juventude deles. Como eu fiz, graças a Deus. Eu ainda demorei um pouquinho. Comecei com 19 anos. Foi tarde, muito tarde. Mas eles estão entregando a juventude deles para fazer a obra de Deus. Daqui já vão para outro estado para estarem como auxiliares de pastor e serem moldados para amanhã estarem como pastor cuidando de uma igreja. Eles abriram mão de sonhos, de vontades, de desejos. O dia que Deus os chamou, eis-me aqui. E eles vão fazer o juramento aqui no altar. Vocês vão se ajoelhar, se quiser deitar, fazer esse juramento com Deus. A gente só volta para casa no caixão. Você talvez está sendo chamado para o altar e está fugindo. Mas nem todo mundo é chamado. No mínimo, você está sendo chamado para ser de Deus. Não fuja, não. Entrega a tua vida hoje. Feche os seus olhos, por favor.